Amados irmãos e irmãs, vamos abrir as nossas Bíblias aqui no livro de Apocalipse, capítulo 21, a partir do versículo 1 diz: Vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra desapareceram, e o mar já não existe mais. Eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, descer do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para seu esposo. Repetindo essa frase, preparada como uma noiva adornada para seu esposo. Ouvi uma grande voz procedente do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, ele morará com eles, e eles serão o seu povo, e Deus mesmo estará com eles como seu Deus. Vamos ao versículo 9 a seguir. Veio então a mim um dos 7 anjos que tinha as 7 taças, cheias das últimas 7 pragas, e falou comigo dizendo: Vem aqui, eu te mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. E em espírito levou-me até um monte grande e alto, e me mostrou a grande cidade santa de Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, o qual tem a glória de Deus. E o seu fulgor era semelhante de uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe, claro como cristal. Tinha um muro grande e alto, com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e nomes escritos que são os das 12 tribos dos filhos de Israel. Ao oriente 3 portas, ao norte 3 portas, ao sul 3 portas, ao ocidente 3 portas. O muro da cidade tinha 12 fundamentos, e sobre eles os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Versículo 18 e 19. O material de seu muro era de jaspe, a cidade era de ouro, puro, semelhante a um cristal puro. E os fundamentos do muro da cidade estavam adornados com todo tipo de pedras preciosas. O primeiro fundamento é jaspe, o segundo é safira, o terceiro é de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônio, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o 10º de crisópraso e um 10º de jacinto e o 12º de ametista. As 12 portas eram de pérolas, e cada uma das portas era uma pérola, e a rua da cidade era de ouro puro, como cristal transparente. Não vi nela santuário, porque o Senhor Deus Todo-Poderoso é o santuário dela e o Cordeiro. Amém? Senhor, nós te agradecemos por ter esta alegria e este privilégio de ler palavras vivas como estas. Senhor, muito obrigado por mais uma vez nos reunir em teu nome aqui neste lugar. Te pedimos que o teu grande, poderoso e santo Espírito conduza esta reunião, nos conduza em tua santa e graciosa presença, para que nós possamos te tocar com as nossas palavras. Alguns talvez levantando suas vozes mais alto, outros mais baixo. Não importa, Senhor. O que importa é que teu Espírito nos leve a te tocar na adoração por causa desta mesa, por causa de tudo que ela é, de tudo que ela representa, de tudo que ela significa e de toda a realidade espiritual envolvida nela. Te adoramos, Senhor, porque hoje, mais uma vez, nós podemos partir o pão juntos, como tua igreja neste lugar. Levantamos, Senhor, nossas vozes para te adorar aqui. Senhor, cada frase que nós cantamos aqui é para ti, Senhor. Recebe nossa adoração, Senhor. Bendito Espírito de Deus, ajuda-nos a adorar esse Cordeiro Santo.
esse Cordeiro que merece toda honra, toda glória e todo louvor. Esse Cordeiro que é digno, esse Cordeiro que morreu por nós, esse Cordeiro que foi colocado no nosso lugar naquele madeiro, para levar todos os nossos pecados e nos redimir eternamente para Deus. Te adoramos, ó Cordeiro Santo de Deus. A ti seja toda honra e toda glória nessa reunião, nesta noite. Ó Senhor, que teu Espírito venha aquecer o nosso coração de amor mais e mais por ti, Senhor. Que teu amor transborde nesse lugar. Em nome do teu grande e poderoso Filho Jesus. Amém. Meus irmãos, irmãs, li esses textos aqui apenas para nossa meditação. Não tenho encargo de compartilhar essa palavra aqui, mas apenas colocando esses textos para nossa meditação, reflexão, contemplação no Espírito. Porque daqui a alguns instantes nós estaremos partindo o pão. E este é um momento muito significativo e importante para todos nós. E eu desejo, nas próximas reuniões de domingo, se o Senhor me permitir, e for a vontade dele, compartilhar algo com os irmãos acerca da Nova Jerusalém. Porque nós vivemos num tempo, e tem sido muito comum encontrar irmãos tão desejosos com a volta do nosso Senhor. À medida que nós temos vivido esses dias, há uma expectativa muito grande que nós estamos muito perto das portas da volta do nosso Senhor. A volta do Senhor está às portas. A vinda do nosso Senhor Jesus é algo iminente, irmãos. Quando você lê a palavra de Deus, você tem o entendimento dela. Não tem como você buscar segurança e prazer neste mundo. À medida que nós vamos olhando para a palavra de Deus, o Espírito Santo vai aquecendo o nosso coração. É urgente. A volta do Senhor deve ser um assunto que devemos tratar com muito zelo e cuidado. O Senhor nos presenteou de maneira muito especial neste último encontro, quando pudemos ouvir palavras acerca deste grandioso assunto. Então, irmãos e irmãs, esse capítulo é tão maravilhoso, esse capítulo 21 e também o 22. Nós sabemos que Apocalipse é a consumação de toda a Bíblia. Toda a revelação da Bíblia se consuma no livro de Apocalipse. Para muitos esse é um livro difícil de estudar, um livro difícil de compreender. Na verdade não é, irmãos. O livro de Apocalipse é um livro tão simples como o livro de João. É um livro que, para você entender ele, você precisa compreender a mente de Deus na sua palavra, porque ele é a consumação de todas as coisas. Este não é um livro fechado, diferentemente de Daniel. Deus mandou Daniel fechar o livro, mas Apocalipse, ele começa com a primeira palavra, revelação. Se você olhar, a primeira palavra desse livro é revelação, porque este livro é uma grandiosa revelação da mente e do propósito de Deus. A consumação daquilo que está na mente e no propósito de Deus. Esse capítulo, ele é grandioso no seu aspecto distinto, porque sabemos que a linguagem do livro de Apocalipse é uma linguagem figurada. Nós vemos aqui símbolos, nós vemos aqui tipos, nós vemos aqui números, e em todas estas coisas, símbolos, tipos, números, nós vamos entender ao longo de toda a Bíblia o seu verdadeiro significado. O problema é que as pessoas querem estudar Apocalipse sem entender Gênesis. Eles querem ler Apocalipse, mas não querem conhecer Isaías. Querem estudar Apocalipse, mas não querem conhecer Êxodo. Não querem entender aquelas 10 pragas do Egito. Você precisa compreender aquelas pragas para você compreender as trombetas. Você precisa compreender o livro de Josué para poder compreender Apocalipse. Você precisa entender o Salmo 91 para compreender Apocalipse. Então você imagina, toda a Bíblia está em Apocalipse.
Então, na verdade, ele não é um livro difícil de entender, ele é um livro profundo. Porque ele precisa de toda a Bíblia para ser interpretado, diferentemente de qualquer outro livro da Bíblia. O livro de Apocalipse é o único que requer de nós um extremo zelo e cuidado com todos os demais livros. Isto é, os 65 livros da Bíblia precisam ser estudados para que nós venhamos compreender esse único livro. Então, qual é o problema do livro de Apocalipse? Nenhum, o problema está em nós, que muitas vezes não temos estudado a palavra de Deus com essa mente. A gente quer abrir Apocalipse sem nunca ter aberto o livro de Amós, de Joel. Aí fica difícil, irmãos, porque o Espírito Santo, ele não vai abrir este livro para nós. Você precisa entender, ele não vai abrir. Mas para que ele abra esse livro para você, você precisa ter muito zelo com esta palavra. À medida que você lê esse capítulo 21, e aqui vai falar sobre a Nova Jerusalém. O tema desse capítulo 21 e do capítulo 22 é a Nova Jerusalém. Irmãos, o versículo 2 e também o versículo 3 vai nos mostrar algo muito especial sobre essa Nova Jerusalém. Veja que no versículo 2, João diz assim: eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém. Aí, mais embaixo diz, preparada como uma noiva, adornada para seu esposo. Eu pergunto para os irmãos, precisamos de alguma explicação para isso aqui? Precisamos ler algum livro? Precisamos pegar algum lexo do Novo Testamento grego? Precisamos, irmãos? Claro que não. A única coisa que você precisa é ler, porque está aí. Então ele está falando de uma cidade. Mas depois ele vai mostrar para nós que esta cidade é uma noiva. Percebe? Ele vai mostrar para nós que a cidade é uma noiva. Ele diz, irmão, preparada como uma noiva, adornada para seu esposo. Não quer dizer nada, mas se olharmos para o versículo 9, diz, veio então a mim um dos 7 anjos, que tinha 7 taças, cheio das últimas 7 pragas, e falou comigo dizendo, vem aqui, e eu te mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. Em espírito levou-me a um monte grande e alto, e me mostrou a grande cidade santa de Jerusalém. Mais uma vez, você vai juntar esses textos, com a conclusão que você chega, que a Nova Jerusalém é a noiva, a esposa do Cordeiro. Não é a cidade onde nós vamos morar, até porque essa cidade só tem uma rua. Se você buscar essa palavra rua, no original é plateia, vai falar de uma praça. Então, irmãos, imagina, todos nós moramos numa cidade que só tem uma rua, né? Tudo isso tem significado, irmãos. Até o fato de ser uma rua tem significado. Aí quando você estuda, você descobre que ela tem 12 portas. Aí você vai descobrir mais embaixo que essas 12 portas, elas são de pérolas. Também tem significado. E essa cidade tem uma grande muralha. E esta muralha, ela tem 12 fundamentos. E cada um desses fundamentos é de uma pedra preciosa. Se o Senhor permitir, nós vamos tocar nesses detalhes. Com muito cuidado. Porque, irmãos, a infinita sabedoria de Deus é dispensada para nos edificar. A infinita grandeza do conhecimento e da sabedoria de Deus é transmitida a nós como vida, para que nós venhamos não receber conhecimento, mas receber vida pela sabedoria de Deus, para que sejamos transformados, para que o nosso coração esteja aquecido dessas verdades, para que sejamos libertados de toda força poderosa deste mundo, que visa nos minimizar, visa nos capturar, nos aprisionar, para que nossos olhos estejam fechados, para que o nosso coração venha a ser petrificado, e nós venhamos perder toda a sensibilidade da busca pelas coisas espirituais. Mas que o Senhor possa usar esta palavra para avivar o seu coração, possa usar esta palavra para abrir os seus olhos, para te ajudar, porque, irmãos, esse é um livro
que a leitura dele, o estudo dele é incansável. É incansável. Toda a palavra de Deus mas esse livro tem uma preciosidade, tem uma espinha dorsal, uma linha perfeita, uma estrutura perfeita, que invade toda a história da igreja, escancara toda a história da igreja para nós, e mostra também a nossa realidade, mostra o que está acontecendo, por que está acontecendo, e o que vai acontecer, se nós não formos cuidadosos em ouvir e guardar as palavras deste livro. Observe que o capítulo 1, João tem uma visão de Cristo. Essa visão, ela tem duplo sentido para nós. Primeiro, você vai ver que a visão que ele tem de Cristo é como um sumo sacerdote. É um sumo sacerdote. Curiosamente, os capítulos 2 e 3, João vai falar às 7 igrejas da Ásia. O número 7 sempre representa a obra perfeita de Deus. E aqui nós temos 7 igrejas. E em cada uma dessas igrejas, nós temos uma declaração, uma manifestação, uma exposição do caráter deste homem do capítulo 1, que é o nosso Senhor. Isso significa que é o segundo ponto aqui. Primeiro, ele é visto como nosso grande sumo sacerdote, porque aquelas vestes dele, a visão que João tem dele, é aquele grande sumo sacerdote exaltado segundo a ordem de Melquisedeque, que entrou nos lugares mais altos e ele está intercedendo por nós. Esta é uma visão que o livro de Apocalipse quer nos mostrar, mas também João quer nos mostrar algo muito maravilhoso, além disso, porque no capítulo 2 e 3 nós temos essas 7 cartas, e aqui nós vamos ver que em cada uma delas, nosso Senhor é manifestado. A primeira coisa que acontece nas mensagens, essas 7 cartas, é a manifestação do Senhor. Em cada uma delas, Ele manifesta porque Ele é este varão, Ele é esse que está aqui, como padrão, como modelo, como a medida de Deus para poder averiguar, para poder perscrutar, para poder medir, para poder julgar sua igreja. Está vendo, irmãos? Então, abrindo o livro de Apocalipse, nós vamos ver isto. Nós vamos ver essa grandiosa verdade. Vamos ver que o nosso Senhor é a vara de Deus para nos medir. É a vara de Deus para tratar conosco. É a vara de Deus que no seu aspecto negativo trata conosco, nos mede, nos prova. Seus olhos é como chama de fogo, seus pés é como bronze. O seu rosto é como o sol que brilha. Está vendo, irmãos? Os pés como um bronze polido, seu rosto como o sol, seus olhos como chama de fogo. Ele é santo, ele é justo. Então, irmãos, não é um livro tão simples assim. E aquilo que ele, dele mesmo, está operando na igreja, está medido na igreja, para ganhar para ele mesmo, é o que vai se tornar esta cidade. Essa cidade é o resultado da consumação da obra de Cristo. Vou repetir mais uma vez. A Nova Jerusalém é o resultado final, consumado da obra de Cristo. A Nova Jerusalém é aquilo que Cristo ganhou para si mesmo. Estão entendendo, irmãos? É a consumação da obra do Filho. É aquilo que ele obteve para si mesmo, para a sua glória. Mas, irmãos, não é tão simples isso. Porque quando nós estudamos os demais livros do Novo Testamento, nós vemos a grande ênfase, especialmente nos escritos de Paulo. O nosso Senhor, ele começou o seu ministério num casamento. Para muitas pessoas, isso não tem, talvez, alguns acham que não tem muito sentido. Mas tem, irmãos. O que o Senhor quer nos dizer com um casamento? Vamos voltar para Gênesis. A história do homem também começa com um casamento. A história do homem, a história de Deus com o homem começa com um casamento. A história de Cristo também sintetiza-se num casamento.
E a consumação de toda a obra de Deus termina num casamento. A figura da noiva é muito importante. Paulo, ele vai dizer isso lá em Efésios capítulo 5. Então ele termina essa sessão, no versículo 32, ele diz, grande é esse mistério. Ele começou no versículo 25, maridos, amai vossas mulheres como Cristo amou a sua igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Então ele vai usar essa analogia do casamento, mas ele diz, grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Porque é isso que está na mente de Paulo, é isso que está na mente do Espírito, nos mostrar a singularidade do casamento, dentro dessa visão do livro de Apocalipse. E Paulo diz que ele vai apresentar para si mesmo uma igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga. Essa igreja sem mácula, sem ruga, essa igreja gloriosa é a noiva, é a esposa do Cordeiro. Agora, irmãos, o que é que isso tem a nos dizer em termos práticos da nossa vida eterna, segundo o livro de Apocalipse? Porque casamento fala de intimidade. Veja que, quando Deus institui o casamento, no livro de Gênesis, no capítulo 2, diz, por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e tornarão os dois uma só carne. Pega essa verdade, irmão. Essa verdade não foi colocada de maneira aleatória. Aqui existem duas coisas que eu quero colocar para vocês. Quando Deus criou Adão, ele estava pensando em Cristo. E quando Deus criou Eva, ele estava pensando na igreja. Cristo e a igreja é a essência de tudo aquilo que está na Bíblia, irmãos. Cristo e a igreja é o extrato, é o conteúdo, é a grande essência da mente de Deus na Bíblia. A história do casamento é muito importante. Então ele diz que os dois deixarão seus pais e se unirão para formar uma só carne. Não há intimidade maior que se possa encontrar nessa vida, a não ser aquela que deve ser vista e vivida no relacionamento conjugal. Então, irmãos, irmãs, o que o Espírito Santo quer nos mostrar aqui na figura da noiva? Intimidade. A intimidade que nós vamos ter com o nosso Senhor Jesus na glória vindoura é algo que não se pode comparar e nem medir. Aquele tempo de 3 anos e 6 meses que ele passou com os discípulos não serve de ilustração para nós, mas ele deu para cada um de nós uma medida para que nós venhamos julgar que tipo de relacionamento, de gozo e de alegria nós teremos na eternidade. O maior prazer que o homem pode sentir na sua carne, ele só pode desfrutar no casamento. Então você pode imaginar isso, com o gozo contínuo, a alegria contínua, o prazer contínuo que nós vamos ter na eternidade, porque seremos a sua esposa para a sua satisfação eterna. Estão vendo, irmãos? A Nova Jerusalém nos fala disso, essa figura da noiva. E já fazem 2000 anos, irmãos, 2000 anos, que ele está esperando por ela. 2000 anos se passaram, e ele foi, ele está esperando por ela. É ele que está esperando ela se aprontar. Nós temos o dever, nós temos a obrigação de apressar a volta do Senhor Jesus Cristo. Nós temos que amar, e só aqueles que amam, somente aqueles que amam, poderão apressar a volta do nosso Senhor Jesus. Queridos, um texto para ilustrar isso para todos nós, aqui em 1 Coríntios, versículo 22, do capítulo 16, diz, se alguém não ama o Senhor Jesus Cristo, seja anátema. Aí depois vem o quê? Maranata. Observe esse texto com muito cuidado. Se alguém não ama o Senhor Jesus Cristo, seja anátema, seja maldito. Está vendo aqui, 1 Coríntios 16, versículo 22?
1 Coríntios 16, 22. Se alguém não ama o Senhor, seja maldito. Ponto. Maranata. Irmãos, observe isso. Parece que essas duas coisas não estão em perfeita conexão. O que tem a ver Maranata com alguém que não ama o Senhor? Então a gente pensa que Paulo escreveu algo de maneira completamente desconexa. Não, irmãos, não. Ele está dizendo, se alguém não ama o Senhor, é maldito. Maranata. Maranata é a palavra daqueles que amam o Senhor. Maranata é o coração da noiva que ama o Senhor. Os que não amam estão debaixo de maldição, mas os que amam, Maranata. Maranata é a palavra do nosso amor para com o Senhor. Por isso que João vai nos dizer, irmãos, que nós devemos amar o Senhor de uma maneira muito especial, porque João era aquele que amava o Senhor. João foi conhecido como aquele apóstolo que reclinou a sua cabeça no peito do Senhor. A vida de João foi uma vida de amor para com o Senhor. É isso que nós aprendemos com o apóstolo João. Então nós vamos ver essa verdade, que nós devemos amar e apressar a vinda do nosso Senhor. Foi Pedro, em sua epístola, que nos disse isto. Então nós temos que amar, e aqueles que amam, Maranata, aqueles que amam, apressam a vinda do Senhor. Irmãos e irmãs, por um só segundo, alguns segundos, reflita, o que você tem feito que está apressando a volta do Senhor? O que você tem feito que está apressando a volta dele? O quê? O que você tem contribuído para que ele volte? O quê? Porque se essa pergunta é muito séria, irmãos, para mim, para você, para todos nós. O que significa que se nós não estamos contribuindo, não estamos cooperando com o seu Espírito, apressando a sua volta, o que nós somos? Malditos. Porque nós não amamos. Aqueles que não amam, não estão apressando a volta dele. Irmãos, é sério isso. Reflita sobre isso em nome de Jesus. Por favor, irmãos. Por favor. Aí, alguns segundos. Reflita. O que você tem feito? O que você está fazendo? Que está cooperando para que ele volte? O quê? Porque se você não está fazendo nada, é com muita tristeza que eu tenho que te dizer. Leia esse texto de 1 Coríntios 16, 22. Maldito. Aqueles que não amam o Senhor. A única forma prática de você dizer eu amo o Senhor é cooperar para que ele volte. Eu amo o Senhor, mas eu não faço nada para ele voltar. Eu amo o Senhor, mas amo também esse mundo. Não podemos amar ele e mais alguma coisa. Nosso amor por ele tem que ser um amor total, integral, não um amor parcial. Ele não aceita dividir o seu amor, sua pessoa, no nosso coração com outras coisas. Ele não aceita. Porque ele não, irmãos, ele não nos pede menos. Ele nos pede tudo. Sabe por quê? Ele deu toda a sua vida. Diz que tendo amado os seus, os amou até o fim. E sabendo que nós somos tão incapazes de amar, sabe o que ele fez? Ele nos deu o seu Espírito, nos outorgou o seu Espírito. E a Bíblia diz em Romanos 5:5, que o Espírito, ele nos foi dado, ele veio nos habitar, mas o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito que nos foi outorgado. Então nosso problema de amor é muito grave quando ele não tem realidade espiritual. Quando ele não é total para o Senhor. Porque não é só uma questão emocional, é uma questão espiritual. Esse assunto é muito importante. E aqui está a questão que João nos mostra no livro de Apocalipse. E que a igreja parece não quer entender.
Nós vivemos num tempo onde a igreja está completamente mundana, como a Babilônia. Isto mesmo, irmãos. Hoje, a igreja, de maneira geral, ela tem vivido para o mundo, ela tem vivido de acordo com os padrões do mundo, de acordo com os valores do mundo. Uma igreja que tem colocado suas raízes de maneira profunda nessa terra. Ela não tem os pés na terra e o coração no céu, ela tem os pés e o coração nessa terra. Os cristãos perderam o enfoque da volta do Senhor. Seus corações estão completamente endurecidos. Eles não estão buscando um avivamento, eles não estão buscando restaurar os valores espirituais perdidos, não estão buscando restaurar a oração, não estão buscando restaurar a comunhão, não estão buscando restaurar a pregação do evangelho para os perdidos. Entende, irmãos? Porque todos nós estamos aqui nesse mundo, todos nós temos um santo encargo, uma santa vocação celestial. E nós não podemos negociar essa vocação celestial, irmãos. Nós temos que buscar a mente, a vontade de Deus em nossa vida, seja no casamento, seja no trabalho, seja onde for, seja como for. Você precisa buscar a mente e a vontade de Deus, para você não se perder, porque o inimigo pode usar tudo isto como uma grande artimanha, como um grande laço para te prender, para te aprisionar. E quando você olhar para trás, fechar mais um ano, você vai ver o que você cresceu na oração, o que você cresceu na palavra, o que você cresceu na comunhão, o que você cresceu na vida. Muitas vezes, não queremos admitir, mas sabemos lá no fundo, que o Senhor sabe que nós não crescemos em nada. Nossa vida é a mesma coisa de outrora. O trabalho pode dar certo, irmãos, e dá. Eu tenho repetido sobre isso, cuidado com prosperidade, irmãos. Porque muitas pessoas estão vendo prosperidade como coisa muito positiva. Prosperidade é prova. Prova. Você está sendo muito bem sucedido no seu trabalho. Cuidado. Deus não está te abençoando, Ele está te provando. A bênção vai vir depois. Porque toda promessa de prosperidade na Bíblia tem a ver com a eternidade. A Bíblia é muito clara sobre isso. Não vamos perverter os textos, irmãos. Se o Senhor tem te dado algo, tem te confiado algo, veja nisso responsabilidade, não privilégio. Não adianta você ver isso apenas do ponto de vista de alegria, de gozo. Isso é muito bom. Não, veja do ponto de vista de responsabilidade. O Senhor está te confiando talentos. Agora o Senhor quer ser glorificado neles. O Senhor quer que isso redunde em glória para Ele, não bem-estar para nós. Se você está com a conta bancária recheada, olhe para isso com muita seriedade diante do Senhor. Porque para a sepultura, aonde um dia eu e você poderemos ir, essas coisas não vão entrar. Não vão entrar. Escute bem, irmãos, não vão entrar. Lembra daquele texto de Eclesiastes? A parafrase desse texto é muito simples, onde diz que para a sepultura, aonde nós vamos, não levaremos casa, bens, dinheiro, nada disso. Tudo que tiver a mão para fazer, faz-o conforme a tua força, porque para a sepultura, onde tu vais, você não vai levar sua força, você não vai levar sua riqueza, você não vai levar seu emprego, não vai levar seu trabalho, não vai levar nada disso. Mas a Bíblia diz em Apocalipse que as nossas obras nos acompanhará. O Senhor não vai julgar quanto você tem na sua conta bancária, Ele vai julgar o que você fez com o seu dinheiro. O Senhor não vai julgar qual é o modelo do seu carro, mas para que ele serviu para Deus. O que você fez? Entende, irmãos? Isso é tudo tão sério. A igreja precisa acordar, todos nós precisamos acordar. Irmãos, esse é um tempo muito importante. A gente fica vendo essas convulsões. Eu me entristeci muito, irmãos. Eu sei que eu fui criticado por muitas pessoas, porque eu vi muitos irmãos aprovando, apoiando, incentivando, vi irmãs incentivando nossos jovens aqui a ir para a rua, a não censurar aqueles que estavam lá na rua fazendo todos esses movimentos sociais. Irmãos, espera aí, quem que está no trono, é Deus ou é o diabo? Eu não concordo com esse governo.
penso que esse governo que está hoje governando o país é o pior governo que já existiu, do ponto de vista moral e espiritual. Mas foi Deus que colocou ele para que se cumpra a sua palavra. Então, irmãos, não adianta você lutar para que nós tenhamos uma sociedade mais justa, para que nós tenhamos uma educação melhor, uma saúde melhor. O mundo vai de mal a pior. Lutar a favor disso é negar a palavra de Deus. Essas convulsões fazem parte do processo, porque a Bíblia diz que a besta, lá do capítulo 13 de Apocalipse, ela vai surgir das águas. Espiritualmente falando, movimento das águas, agitação das águas é a agitação das pessoas. O mundo está agitado, o Brasil está agitado, as nações estão agitadas, o que mostra um grande desgoverno mundial. Mas um dia o inimigo vai levantar um grande governo e vai unificar as nações e vai chamar atenção para si, e esse governo vai se opor de maneira clara e aberta contra os santos, contra o povo de Deus nessa terra. Terá chegado a hora, irmãos, mas Deus não nos deixará a sós. Ele vai sacudir essa terra. Haverá terremotos, haverá chuva de granizos como nunca houve. Deus vai tocar as fontes das águas aqui da América do Sul. Terremotos vão acontecer, 4 grandes terremotos até a vinda do nosso Senhor vão acontecer, que esses terremotos vão sacudir essa terra. Milhares e milhares de pessoas vão morrer. Mas olhando para a palavra de Deus, nós temos a certeza que Ele não vai nos guardar dessas coisas, Ele vai nos guardar nelas, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Então a igreja tem que estar preparada para isso. O Senhor não vai fazer nada fora dela, nada a parte dela, Ele vai fazer com ela. Você e eu vamos ser provados, irmãos. Escute isto, vocês, todos nós seremos provados. Que sentido nós vamos ser provados, irmão? Vamos morrer. Aí muitos já querem negar a fé e querem que Jesus volte antes da grande tribulação, porque eles não querem morrer. Irmão, será que o nosso medo de morrer é amor demais ao nosso corpo, ou é desconfiança que lá do outro lado o Senhor não vai estar nos esperando? Vamos refletir, não é bem assim não, irmãos. Mártires é dom. Alguns serão mártires sim, mas assim como o Senhor guardou Israel, lá no Egito, lá na terra de Gozém, quando veio trevas sobre toda a terra do Egito, havia trevas. A Bíblia chega a dizer que eram trevas que se podia apalpar. Isso fala da densidade, da intensidade dessas trevas. Mas havia luz nas habitações do povo de Israel. O anjo da morte passou por toda a terra do Egito e matou todos os primogênitos. Mas os primogênitos dos filhos de Israel, aqueles que estavam guardados nas casas, cujos umbrais estavam manchados com o sangue do Cordeiro, esses primogênitos foram guardados. Olha o que diz o Salmo de número 91, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Graças ao nosso Senhor por isso, irmãos. Então nós temos que entender, vai chegar a hora que tudo que você ouviu, que tudo que você leu, vai ser uma grande realidade viva nesse tempo. Esta igreja que está sendo preparada para viver esse tempo, ela terá uma experiência maior de vida e glória nessa terra, muito maior do que a igreja primitiva viveu. Escute isso, irmãos. Olhe para o livro de Atos, veja como o Senhor se manifestava ali. Quantos milagres, quanto poder, quanta comunhão, quanto cuidado eles tinham uns para com os outros, coisas que nós estamos aqui nos debatendo, lutando para poder viver essa realidade. A Bíblia diz que aqueles apóstolos tinham tanta graça, tanta vida e tanto poder, que até a sombra deles curavam as pessoas. Esses milagres hoje, irmãos, eles chamariam muita atenção da igreja e das pessoas, e pouco de Cristo. Então não vai ser nessa esfera que a igreja vai caminhar nesses últimos tempos. Vai caminhar numa esfera muito maior. Vai caminhar numa esfera de poder muito maior. Não vai ser nessas esferas de milagres, de pessoas sendo curadas, de irmão morrendo e ressuscitando. Irmão morreu, graças ao Senhor, entra na glória logo. Mas vai ser muito maior do que isso. Vai ser contra poderes visíveis das trevas sobre essa terra. Satanás terá um governo aqui nessa terra. Um governo contra Cristo e contra os seus santos. E ele não vai ter poder sobre eles. Deus, através de cada uma das trombetas, todas as trombetas que serão tocadas, a partir do capítulo 8 de Apocalipse,
Elas estarão sendo tocadas, e cada uma delas manifestará o juízo de Deus sobre as nações. Mas Deus não vai fazer este juízo, não vai realizar esse juízo fora da sua igreja, vai ser com a participação dela. Porque veja que nos primeiros 5 versículos do capítulo 8, diz que os santos vão orar. E quando os santos orar, as trombetas começarão a tocar. Então, as trombetas será resposta da oração e do poder de Deus na vida dos santos. Os céus estarão debaixo do governo de Deus na terra por meio da sua igreja. A ação do céu vai preceder a ação da terra. Aí você vai ver a igreja orando, sua oração como um incenso, tocando o trono de Deus, e do trono de Deus sairá a ordem do julgamento de Deus sobre as nações. Então, queridos, nós vamos viver tudo isso. Estamos vendo hoje, assistindo uma terrível abominação. Estamos assistindo hoje um avanço muito grande da promiscuidade. Hoje a promiscuidade, ela está sendo legalizada. Hoje a injustiça está sendo legalizada. Então, irmãos, parem com debates políticos. Parem com debates políticos. Olhe para a palavra, vocês não vão entender nada. Porque o errado vai tomar o lugar do certo. E o certo vai ficar errado. Ninguém vai entender esse mundo. Ninguém vai entender esse mundo. Irmãos, eu vi essa semana uma notícia que eu fiquei assustado. Assustado. Um padrasto havia abusado de uma criança. E ele confessou, então mostra no vídeo ele confessando que ele abusava dessa criança desde os 7 anos. Então já fazia 2 anos que ele abusava dela. Então ele entrou, prestou o depoimento e ele saiu pela porta da frente. Ele não foi preso. Amanhã isso não vai ser crime, irmãos. Amanhã vai ter uma lei para poder regularizar esse crime. Entende? Para dar alternativa para essa pessoa. Para que ela possa se defender sem muita pressão. Amanhã, essas violências absurdas, hediondas, não vão ser crime mais. Percebe, irmãos? Você concorda com isso? Claro que não. Você concorda que um bandido que matou um pai de família, ele vai preso e daqui a algum tempo ele vai adquirir um auxílio do INSS, para que ele possa sustentar a sua família aqui fora? Enquanto aquela viúva, se ela não tiver boas condições, deve estar passando necessidade, mas aquele bandido, ele tem um auxílio do INSS. Você concorda com isso, irmãos? São tantas injustiças, mas isso, irmãos, vai piorar. Eu estava assistindo uma palestra de uma irmã que trabalha há mais de 10 anos na Câmara dos Deputados Federais em Brasília. Então ela estava dando uma palestra sobre as várias cartilhas patrocinadas pelo Ministério da Educação e que foram espalhadas pelo Brasil. Você só consegue acreditar por um motivo, porque ela é uma pessoa muito conhecida em Brasília. E segundo, você acredita porque ela mostra os slides e mostra todas as fontes das declarações dela. Cartilhas que ensinam às crianças todo tipo de perversão e promiscuidade. O que era perversão e promiscuidade lá atrás, hoje já não é. Cartilha que ensina as crianças a se masturbar. Sério, irmãos? E usa estudos científicos de países na Europa, onde os próprios pais ensinam as crianças ainda, bebê, a se tocarem. Estão vendo, irmãos? Eu fui à noite para minha cama e não conseguia dormir. Não conseguia dormir. Aonde nós vamos parar? A conclusão que eu cheguei, que esse governo que está aí, desde o início, ele é um governo comprometido com as trevas. Com as trevas. Depois descobri que muitos dos mais influentes membros do partido da presidente aqui de Goiás, os mais influentes são todos homossexuais. Aparece uma campanha assim na televisão, ser diferente é normal. Ninguém importa com isso, né, irmãos? Ninguém acha estranho, né? Aparece um artista e está lá ele falando assim, ser diferente é normal. O que ele quer dizer com isso? O
que essa mensagem está produzindo nas pessoas? Justamente isso, que o normal é ser diferente. O normal é justamente isso, aquilo que quebra princípio, que fere o caráter de Deus, que fere a palavra de Deus, que fere o ser de Deus. Mas, irmãos, não lute contra isso. Mesmo que eu e você não concorde, nós temos que aceitar, isso tem que acontecer. É mistério, mas vai ter que acontecer para que se cumpra a palavra. É o mistério da iniquidade, propagando, crescendo. Mas você não tem que olhar para isso, irmãos, e orar contra. Igrejas estão se levantando no Brasil, fazendo campanhas, indo para a rua, para poder protestar diante de Deus, contra a corrupção, contra tudo que está acontecendo. Igrejas que estão fazendo isso não conhecem a palavra de Deus. Nós não temos que pedir que Deus impeça essas coisas, nós temos que gritar: Maranata, Senhor, prepara a tua igreja, acorde o teu grande exército de homens e mulheres que estão dormindo. Senhor, nós temos que acordar, chegou a hora, chegou o momento de nos posicionarmos diante do trono de Deus, porque, queridos, o nível de espiritualidade, de profundidade, de experiência que essa igreja foi chamada para viver nesses últimos dias é algo que nunca aconteceu na história da igreja. E eu e você nascemos nessa geração, o Senhor nos chamou para esta geração, Ele nos deu filhos nesta geração. Então vamos orar, irmãos, dia e noite pelos nossos filhos, pelas nossas casas, uns pelos outros, porque chegou a hora da igreja se levantar. Irmãos, eu ouvia, está aí na internet, em uma grande denominação em Belo Horizonte, uma irmã profetizando bênçãos para o Brasil, que Deus vai mudar esse país, que Ele vai expor a corrupção desse país, que Ele vai mudar esse país. Não vai mudar, não, irmãos. Deus não está preocupado com a mudança política desse país. Deus está preocupado com a mudança da igreja. É a igreja que tem que mudar, é eu e você que temos que mudar. O Senhor quer extirpar a corrupção no meio do seu povo, é a mentira, é o engano, é a falsidade, é a frieza, a indiferença, é a apostasia. Ele quer trazer a sua igreja de volta para Ele, porque chegou a hora, o Senhor vai julgar essa terra, irmãos. Então, ler o livro de Apocalipse agora é a coisa mais importante para mim e para você. É um alimento fundamental para nós, é entender que estamos vivendo um tempo tão especial, tão particular. Um tempo que o nosso Senhor nos chamou para viver. Eu e você poderíamos ter nascido numa outra geração, num outro tempo. Poderíamos ter vivido o tempo dos apóstolos, dos pais da igreja, dos reformadores. Poderíamos ter vivido há 100, 200 anos atrás, mas não, irmãos. Ele nos quis para esse tempo. Aquilo que Mardoqueu disse para Esté: quem sabe se para tal tempo como este fosses elevada, rainha. Lá em Esté, capítulo 4, versículo 14. Deus trouxe você, meu irmão e minha irmã, para esse tempo. Deus colocou você nesse tempo. Agora você é responsável. Não brinque com a sua vida. Não brinque com o tempo que Deus tem te dado. Cultive uma vida de oração. Cultive uma vida piedosa na palavra. Cultive junto com os irmãos, em reuniões pequenas, a comunhão. Cultive, irmãos. Vamos nos esforçar, vamos lutar. Vamos juntos nos preparar, porque o Senhor vai fazer algo. Se não, irmãos, é perda de tempo. Perda de tempo. É melhor voltarmos para os nossos lares e ficar lá, irmãos, esperando um novo sinal, esperando alguma coisa acontecer para a gente caminhar de forma mais correta, direta, e não ficar aqui sem saber para que estamos reunindo, qual é o caminho que nós estamos andando. Irmãos, nós temos que ter ciência, temos que ter conhecimento, que este é o caminho que o Senhor nos chamou para andar. Esta é a sua palavra. Você pode não dar valor nela hoje, mas um dia o Espírito Santo vai lançar na sua memória essas palavras de novo. Lembra? Isso não é novo para você, você já ouviu. Então vamos, irmãos, considere isso aos pés do Senhor. Vamos aos pés do Senhor e perguntar para Ele: Senhor, é isso mesmo? É isso mesmo que o Senhor está requerendo de nós? É isso mesmo, Senhor, que o Senhor está requerendo de mim, como mulher, como homem, como jovem? É isso mesmo? Vamos buscar a mente do Senhor nas nossas vidas. Vamos buscar a vontade dEle nas nossas vidas. Porque o diabo está fazendo algo muito terrível, desgastando o povo de Deus nessa terra. O povo de Deus está muito comprometido com muitas coisas e não está tendo tempo para Deus. Irmãos, isso tem algo espiritual envolvido. Nós temos que agora perguntar ao Senhor: Senhor, como está a minha vida diante de Ti?
fazer como está no Salmo 139, sonda-me, ó Deus, e conhece os meus pensamentos, prova-me e conhece-me, e vê se há algum caminho mau, se houver algum caminho mau em mim, guia-me pelo caminho eterno. Está vendo, irmãos? Nós precisamos tanto disso na nossa vida. Queridos irmãos, eu falo do fundo do meu coração, considere essa palavra. Um dia nós vamos ver esta grande, maravilhosa cidade santa, a consumação máxima da obra do Filho, da obra de Deus, da obra do Espírito. Aí você vai ver, irmãos, que coisa maravilhosa. Por um lado ela é uma noiva, por outro lado ela é uma cidade, por outro lado ela é um santuário de Deus. Uma noiva, um santuário, uma cidade, quão grande é o propósito de Deus para nós, irmãos. Quão grande, olha que tipo de gente que Ele escolheu através do seu Filho, irmãos. Que coisa tão preciosa. Por isso nós estamos aqui mais uma vez para celebrar a mesa do Senhor, o nosso próprio Senhor nesta mesa, sendo adorado por todos nós, sendo exaltado. Cantaremos cânticos a Ele, porque digno é o nosso Senhor que nos salvou. Imagine que a obra, ela não começou e não terminou no perdão dos pecados, ela começou com o perdão dos pecados, mas ela vai terminar lá na glória, quando nós nos tornarmos essa linda cidade para Ele. Essa cidade tem a ver com o governo dEle. No final do capítulo 21 e no início do capítulo 22, você vai ver que essa cidade fala do governo eterno de Deus, porque as nações salvas, lá está no capítulo 21 de Apocalipse, fala das nações salvas. Aqui na Reina Valera fala isso, as nações salvas. Então a cidade tem a ver com o centro do governo de Deus no universo, por meio daqueles os quais Ele ganhou para si, Ele obteve para si. Estes vão reinar com Ele, estes serão a expressão do seu governo no universo. Quão grande é tudo isso, irmãos. Mas também seremos para o seu Filho uma noiva para a satisfação eterna, e para o seu Espírito nós seremos o templo para a sua gloriosa habitação. Imagine, irmãos, que coisas grandiosas tem o Senhor para você, que coisas preciosas tem o Senhor para nós. Portanto, amados, lembremos das palavras de Paulo em 1 Coríntios capítulo 2, quando ele diz que aquilo que os olhos não viram, aquilo que os ouvidos não ouviram, aquilo que jamais passou no coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas ele não está falando disso, não está falando da eternidade, está falando da agora, irmãos. Porque se você ler os textos, você vai ver que ele está falando justamente de agora. Se você ler o versículo 10 desse capítulo 2 de 1 Coríntios, você vai ver que Paulo está falando agora, é para esse tempo. Se você voltar para o capítulo 8 da Epístola aos Romanos, quando Paulo diz no versículo 26, sobre o gemido do Espírito, semelhantemente também o Espírito, ele geme com gemidos inexprimíveis. Mas qual é o gemido do Espírito? Você tem que começar isso desde o versículo 18 do capítulo 8 de Romanos. Aí você vai ver que Paulo vai falar algo grandioso. Fala do nosso chamamento celestial. Um dia Deus vai restaurar todas as coisas. Ele vai restaurar toda a criação. Ele vai restaurar tudo e vai colocar tudo debaixo dos pés do Senhor Jesus. Porque a criação está gemendo, irmãos. A criação geme. A criação está gemendo. Ela está sujeita à vaidade. A palavra ali é perder o seu propósito. Tudo isso está nesses versículos 18 a 26. Então você vai ter o gemido da criação, porque a criação geme, mas também nós gememos, porque aguardamos a adoção do nosso corpo, a transformação desse corpo de carne, para que um dia nós tenhamos um corpo incorruptível, como o corpo do nosso Senhor. E por último tem o gemido do Espírito Santo. Semelhantemente o Espírito também, ele geme, com gemidos inexprimíveis, com palavras inarticuláveis. E o gemido do Espírito tem algo a ver, é que nós venhamos tocar as esferas mais elevadas do nosso chamamento, porque Deus vai restaurar todas as coisas. Deus vai um dia trazer, irmãos, tudo de volta, a centralidade e glória do Filho de Deus. Um dia Deus vai convergir todas as coisas, e Ele fará com que
tudo isso um dia esteja aos pés do cabeça exaltado, e Ele fará isso através da sua igreja. Ele vai esmagar Satanás debaixo dos nossos pés, Ele vai restaurar todas as coisas por meio da sua igreja, Ele trará o juízo às nações por meio da sua igreja. É isso que Deus vai fazer, irmãos. O Senhor disse para Abraão, quando o Senhor falava do destino de Abraão, e também do propósito dele com a sua geração, aí disse para Abraão, você vai voltar para aqui, você vai ser enterrado com seus pais, a sua descendência também voltará para aqui, mas isso não vai acontecer sem que antes chegue ao nível mais alto, a medida da iniquidade dos amorreus. Aí, irmãos, quando você estuda aquelas 42 estações, você chega na 38ª, Jeabarim. Quando você estuda a etimologia dessa palavra, você vai descobrir algo muito especial. Precisa estudar muito, irmãos, precisa encontrar ferramentas para você entender isso melhor, mas você vai chegar a entender algo especial aqui, medida da iniquidade, quando a iniquidade chega no seu cúmulo mais elevado, ali naquelas estações, são as estações de fronteira, ali o povo de Israel chegou na terra dos amorreus, Deus usou a nação de Israel para julgar os amorreus, da mesma maneira que Deus usou a nação de Israel para julgar os amorreus, Deus vai usar a igreja para julgar as nações, por meio da oração dos santos, as trombetas do juízo de Deus tocará nessa terra. Então, queridos, olhe para isso, você não é uma pessoa qualquer, você não está aqui simplesmente para ficar assistindo reunião, você faz parte de um grande exército de Deus nessa terra, você é um instrumento de Deus, você é um instrumento capaz de ligar os céus e a terra, você é um instrumento capaz de tocar o trono de Deus, você é uma pessoa tão especial, que você entra na sala do trono, o lugar mais importante e elevado do universo, você entra e você não precisa pedir licença para ninguém, porque o nosso verdadeiro capitão foi à frente e nos abriu o caminho. Então, irmãos, olhe para você, olhe quem é você, por que o Senhor te trouxe para essa geração, por que você está aqui? Você não é uma pessoa qualquer, você não é gentinha não, você não é povinho não, você é um povo especial, você é zeloso, você é alguém que Deus colocou o Espírito dele para habitar você, aquilo que Deus tinha de mais elevado em si mesmo, Ele nos deu seu Filho para morrer por nós, e deu seu Espírito para habitar em nós, você quer mais? E Paulo diz assim, se Ele não poupou o seu Filho, não nos dará com Ele todas as coisas? Irmãos, o que é que nós podemos pensar em querer? Nós não podemos pensar em querer nada, porque Deus já nos deu tudo. Pensa nisso, irmãos, considere isso aos pés do Senhor. Pensar, imaginar, refletir sobre essa cidade, requer que você conheça todas essas coisas. E que o Senhor, das próximas reuniões, quando for possível, e assim Ele quiser, eu desejo compartilhar com vocês um pouco sobre a Nova Jerusalém. Que o Senhor venha nos ajudar, abrir os nossos olhos, nosso coração, vamos receber essa palavra.